Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Esse é mais um vídeo do nosso projeto Pintando Safari com Renata Enzo. Eu sou Renata Enzo. E no vídeo de hoje, a gente vai trabalhar esse desenho aqui, ó. Vocês podem ver que ele é bem grandinho. Você pode estar desmembrando esse desenho aí. Você pode estar utilizando somente essa parte aqui, ó. Sem o leãozinho. Você pode tirar a girafinha, colocar só o leãozinho. Você pode deixar só o banquinho com o elefantinho e o macaco aqui. Aí você coloca alguma coisa aqui na mão na partinha do elefante, para não ficar muito vazio aqui, né? Essas são as sugestões para você estar trabalhando esse desenho. Ou pode estar trabalhando o desenho completo também, né? Como eu vou trabalhar aqui com vocês. Então, gente, para esse vídeo, para essa aula, eu vou focar com vocês aqui só essa parte mais do fundo. Por quê? Porque nos outros vídeos a gente já pintou a girafinha, e essa aqui vai ser nos mesmos tons, as mesmas cores. O elefantinho também. O macaco a gente vai trabalhar nesse vídeo, porque eu ainda não fiz, né, nos outros. O leãozinho, eu tô pensando se a gente trabalha naqueles mesmos tons dos projetos anteriores, né, aquele da escadinha, os outros desse mesmo kit. Ou se a gente trabalha num tom diferente. Se a gente for fazer um tom diferente, eu vou mostrar pra vocês. Se não, aí eu não vou colocar aqui na videoaula. Porque ficar repetindo a mesma coisa sempre, né, vai deixar uma aula muito longa. E eu vou estar repetindo a mesma coisa que eu já passei para vocês antes, né? Então, eu vou focar mais no fundo, porque eu vou fazer esse fundo um pouquinho mais trabalhado do que os outros. Vou fazer aqui, tô pensando em fazer aqui em azul, né, o céu em azul. Aqui vai ser um pouquinho de terra, como se fosse um pedacinho de terra aqui. E aqui o verde da graminha. O banquinho eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Apesar que já tem vídeo no canal, né? De banquinho de madeira. Mas eu vou mostrar pra vocês como eu vou pintar esse aqui. E como eu falei também, e esse vídeo seria mais explicativo, eu vou estar passando ao longo do vídeo, né? Algumas explicações pra vocês de algumas técnicas, né? Que eu utilizo, algumas ideias, né? Mas como eu disse, como eu sempre digo, né? Pra mim, na pintura, não existe o certo no artesanato em geral, né? Pra mim, não existe certo ou errado. Existe a forma que eu faço, que dá certo, que pode ser bom pra você, mas pode ser que não dê certo também, né? Pode ser que você tenha o seu jeitinho aí e fique tão bom quanto o método que a gente trabalha aqui. Então, eu costumo fazer primeiro, antes de tudo, em qualquer pintura, o fundo. Porque geralmente eu costumo trabalhar a parte, tudo que tá atrás primeiro, né? Então, o que tá atrás de tudo aqui é o fundo, né? No caso, o céu. E depois a gente faz o chão, que tá aí embaixo. Aí a gente vai entender o desenho agora. Aqui, a girafinha, o macaquinho, o leão, estão todos atrás desse banquinho. Então, a gente vai trabalhar eles primeiro, o preenchimento, tá? A gente vai trabalhar o preenchimento deles primeiro, e depois a gente vem trabalhando o banquinho. O elefantinho tá em cima do banquinho, então ele vai ser o último aqui que a gente vai preencher. Na fase de segunda sombra, a gente segue essa mesma sequência. E aí, a gente faz tudo de uma vez aqui a segunda sombra, tá? Então, a gente vai começar aqui pintando o fundo. Esse fundo eu quero fazer ele em tons de azul bebê e azul soft. Então, eu já coloquei aqui no pratinho, ó, azul bebê com diluente e aqui o azul soft puro. Peguei o pincel aqui, pituar. Eu tenho esses dois aqui, ó. Eu costumo usar esses dois pra tá trabalhando o fundo. Hoje eu vou usar esse aqui.
Vamos começar aqui, pertinho da girafa. Aqui uma hora eu pego o azul bebê, outra hora eu pego o azul soft, porque eu quero dar que fique esse mescladinho, essa mistura. Vou deixar essa parte azul do céu a partir daqui, ó, porque aqui tudo eu quero que seja chão, daqui pra baixo. O ideal é você começar a aplicar aqui próximo ao risco, ó. Sempre que você mergulhar o pincel na tinta, mergulhei aqui, ó. Não, eu não mergulho muito, não. Eu geralmente coloco só do ladinho, tiro o excesso aqui, ó, com batidinhas e venho pra fraldinha. Aí eu começo aplicando aqui próximo ao risco. E venho com movimentos circulares, trazendo aqui pra fora, suavizando. E sempre que eu molhar o pincel lá na tinta, eu começo próximo ao risco. E vou esfumando de dentro pra fora. Vou fazer isso aqui em todo o fundo da nossa pintura. Vou dar uma pausadinha aqui no vídeo pra me completar ali e volto com vocês. Gente, agora com o pincel chato, eu tô utilizando esse aqui, é o de referência 421 da Condo, esse é o número 6, e com ele a gente vai preencher esses cantinhos onde o pituá não alcançou. Esse lado aqui eu já fiz. Agora, a gente vai fazer uma sombra nesse fundo, usando o cinza lunar. Pode ser também o azul inverno. Pode ser o azul inverno, pode ser azul Caltrim, azul Caribe. Vou deixar a imagem assim um pouquinho mais distante para pegar o desenho completo. Quando eu for fazer algum detalhe, a gente aproxima mais. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui. Lembrando que para fazer essa sombra, eu coloco só um pouquinho de tinta aqui, ó, no cantinho do pincel, tá? Aqui no macaquinho. Elefantinho, a gente já tem vários vídeos de elefantinho no canal.
recentemente eu postei um do elefantinho, né, da camisa verde. E a gente vai pintar esse aqui nos mesmos tons, por isso que eu não vou fazer a videoaula, né, pintando alguns bichinhos, né, porque como eu disse, a gente já tem vídeo. E também eu coloquei nas outras aulas, né, anteriores. Então, fica muito repetitivo, né? Feito isso, agora a gente vai trabalhar aqui o chão. Aqui eu vou ultrapassar aqui um pouquinho não, vou ultrapassar tudo aqui, né? A barrinha de pintura. Coloquei uma fita aqui pra tinta não vir mais pra baixo, porque eu limitei aqui. Eu quero pintar só até aqui mesmo. Até porque vai ficar ruim pra fazer a barrinha depois se eu ultrapassar demais aqui, né? Então, esse chão eu vou estar fazendo com o erva doce. Se você não tiver, você pode usar o verde soft. Ou você mistura algum tom de verde aí com o branco pra ficar bem clarinho. E você tá fazendo esse fundo. Como eu disse pra vocês, eu vou fazer um pedacinho de chão aqui, de terra, né? Então, eu vou estar fazendo com o verde soft até certo ponto aqui. Eu marquei aqui, mas eu acho que eu não vou fazer isso tudo de terra. Vou fazer até certo ponto aqui e aí a gente faz a terrinha. Vou fazer aqui com vocês o chão. Começar aqui atrás do leãozinho. Como eu disse antes, comece próximo ao risco. E vem trazendo pra fora, de dentro pra fora. Eu não costumava marcar, assim, limitar aqui a área que eu vou pintar, né? Aqui embaixo, o chãozinho. Mas depois que eu comecei a limitar, eu comecei a gostar, porque, por exemplo, como eu vou postar a foto aqui sem o acabamento primeiro, aí fica bonitinho aqui, quando você tira, fica certinho, né? A pintura. Não tem problema se você ultrapassar o risco aqui um pouquinho, viu? Só um pouquinho, né? Não pode exagerar, porque depois vai ficar mais difícil pra corrigir. Cheguei aqui no limite, onde eu quero que comece a terrinha. Eu vou parar, eu vou vir aqui aqui pra perto da girafinha. Onde vai ser verde também. Só até aqui, que eu vou colocar o verde, só aqui em cima. Não vou lavar o pincel, tá? Só tirei o excesso ali no paninho e já venho com o areia.
pra gente fazer esse pedacinho de terra que tem aqui. No risco de vocês, eu vou colocar certinho onde tá o limite aqui do chãozinho e da grama. Aí, você vem mesclando esses dois aqui. Vou virando aqui a plaquinha, pra ficar mais fácil aqui, mais prático pra gente trabalhar. Resolvi de última hora fazer esse chãozinho aqui diferente, né? Pra não ficar tudo igual. O próximo desenho, eu tô pensando em fazer assim, sem ser na natureza, né? Tô pensando em fazer assim, como se estivesse no quartinho, ou algo do tipo. Ou algum desenho de banho também. Eu tô com algumas ideias. Na verdade, eu tô em dúvida, né? Sobre qual ideia utilizar. Porque eu tenho muitos desenhos, riscos, né? Que eu elaboro e deixo parado, às vezes, né? Na pasta. Aí, quando tem oportunidade de fazer, eu faço. Principalmente o desenho de bichinho. Que eu gosto muito de fazer safari. E é um dos que mais, as mamães mais pedem, né? Só que se eu se eu ficar fazendo direto, vai ficar um pouco enjoativo, né, pra vocês. Peguei aqui mais um pouquinho de areia. Tô vindo aqui bem pra cima aqui do verde. Vou colocar um pouquinho de terra também, aqui perto do leãozinho. Só tô procurando a melhor posição aqui pra poder mostrar pra vocês. Vou deixando ele mais fino até sumir. Sem exagero, viu, gente? Porque aqui tem que ficar esfumado. Só com a sujeirinha do pincel agora, ó. Pronto, tá ficando assim. Agora, a gente vai fazer a sombra aqui nesse chãozinho. Aqui pra parte verde, eu vou estar usando o verde musgo claro. Que é o que a gente geralmente usa, né? Pra fazer a sombra no chãozinho. A gente poderia até aproveitar que a gente tá pintando, fazendo um pouquinho diferente, né, desse fundo. Poderia usar um tom diferente, né, pra fazer a sombra do chãozinho. Poderia ser o verde kiwi. Ficaria bacana. Vou completar aqui. E eu acho que eu vou fazer com ele mesmo. O verde kiwi. Então, mudança de planos, tá? Vamos usar o verde kiwi. Pincel número 6, que é o mesmo que eu usei ali no fundo. Vou começar, ó, aplicando aqui embaixo do leãozinho essa sombra.
tinta no cantinho do pincel. Aqui você pode estar usando o auxílio do diluente, né? Pra estar espalhando aqui essa sombra. Eu não tô usando diluente aqui, viu? Só a tinta mesmo. Essa parte aqui, esse tronco, ele tá no chão. Então, eu coloco essa sombra aqui embaixo dele, grudada nele, né? Essa parte aqui do banquinho, ela não tá no chão, né? Ela tá em cima dos dois troncos aqui. Então, eu não vou colocar a sombra grudada aqui nessa parte. Eu vou colocar mais pra baixo. Que é a sombra que ele faz aqui, né? Então, você só vai colocar essa sombra grudada no risco quando o elemento estiver diretamente no chão. Quando for alguma coisa que tiver mais acima, como aqui tá o banquinho, você faz a sombra mais distante, viu, do objeto. Aqui a gente pode fazer alguns sujinhos aqui nesse chão. Aqui é bem pouquinho mesmo, porque aqui já vem com o verde, com o areia. Eu tô pintando aqui, essa posição tá difícil pra mim, mas vamos tentando aí, né? Agora, com o camurça, a gente vai sombrear essa parte onde a gente fez com areia. Aqui é a barriguinha da girafa, ela tá no chão também. Você pode até fazer todo esse chãozinho assim de terra também, vai ficar bacana. É diferente, né? Gente, não se esqueçam de curtir esse vídeo, viu? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Como eu disse antes, a gente quer desbloquear alguns recursos aí do YouTube. Para isso, a gente precisa atingir algumas metas. E uma delas é um número de inscritos, né? E de visualizações, também. Vou manchar aqui um pouquinho, ó. Faz um florzinho aqui.
Quando eu tirar vai ficar bem marcadinho. Pronto. Agora a gente vai começar a trabalhar o fundo novamente, usando os stencils. Eu vou usar aqueles mesmos que a gente utilizou nas outras culturas. Ainda estão aqui ainda. Nem limpei eles ainda, pra você ter ideia, né? Eu deixo pra limpar tudo de uma vez. Aqui, ó, são esses dois. Eu deixei em um dos vídeos no canal, eu deixei o contato da Alessandra. Acho que nos 3 vídeos daquele elefantinho, eu deixei o contato da Alessandra para vocês adquirirem os stencils, né? Se você desejar. E eu vou estar trabalhando esses dois e as mesmas folhinhas que eu trabalhei antes também. Que esse aqui, essa daqui, essa maiorzinha, e essas aqui, ó, que inclusive ainda tá sujinho aqui do verde, né, que a gente fez. Meninas, eu já até separei aqui algumas misturinhas pra gente tá fazendo esse fundo. Ó, aqui eu tenho misturinhas não, na verdade eu não misturei cores, né? Só coloquei aqui a tinta pura e o diluente. Aqui eu tenho o verde seco puro, aqui eu tenho o verde seco com diluente pra gente fazer aquelas folhas mais claras. E aqui o verde maçã, puro também. O verde maçã, eu coloquei ele puro porque ele já tem uma transparência. Então, eu não achei necessário colocar o diluente junto com ele, não. E seria interessante também se a gente utilizasse o verde musgo claro, pra tá fazendo essas folhinhas ao fundo. Mas eu acho que eu não vou utilizar ele dessa vez, eu vou fazer com esses que eu já separei aqui. Eu vou começar... Deixa eu ver qual folhinha a gente vai começar. Vou começar com essa aqui. E com uma cor mais clara, que é o verde maçã. Aqui, ó. Peguei um pouquinho aqui de ladinho, ó. E tiro o excesso bastante. E vou começar aqui pelo leãozinho. Eu quero que fique bem clarinho, tá? Ainda acho que ficou escuro. Tirei mais o excesso aqui no paninho. Porque em cima dessa eu quero colocar outras folhinhas. Então, essa aqui é pra ficar bem apagadinho mesmo. Continuo com o verde maçã. Vou procurar um outro ponto aqui pra tá colocando. Vou colocar aqui no banquinho. Eu aplico de fora pra dentro. Porque esse stencil meu, ele já é bem velhinho, gente. Então, ele já tá com as pontinhas todas levantadinhas, ó. Tá vendo, ó? Então, eu aplico de fora pra dentro, porque se eu fazer de dentro pra fora aqui, ó, não vai ficar legal, vai manchar, né? Vou fazer mais algumas folhinhas, usando esse verde maçã. Aqui atrás da girafinha. Nem mergulhei o pincel novamente, porque já tá... Já tem um sujinho, né, da tinta. Gente, eu tava pensando se a gente fizesse algumas folhinhas com tons terrosos aqui também. Já que a gente tá nessa pegada de fazer esse fundo aqui um pouquinho diferente, né, dos outros. Eu pensei nessa possibilidade. Nós vamos trabalhar isso aqui.
lavei o pincel. Para fazer essa folhinha com tons terrosos que eu falei, eu vou estar usando aqui, ó, a cor tijolo e o diluente. Vou colocar aqui. O diluente, gente, para quem não conhece, é esse produtinho aqui, tá? Ele serve para deixar a tinta mais clarinha, né, mais suave, e para deslizar melhor o pincel também, quando você for aplicar, por exemplo, a segunda sombra, ou fazer o fundo. Além de ficar mais suave, o pincel vai deslizar melhor. Fiz uma misturinha. Para fazer transparência também, você pode usar o diluente. E para fazer essas folhinhas, eu vou usar essa folhinha aqui, ó. Essa aqui. Pego aqui, vou tirar o excesso aqui no paninho, porque eu quero bem clarinho, como eu disse a vocês. Deixa eu ver onde eu vou colocar essa folhinha. Fiz uma folhinha. Deixa eu ver qual eu posso estar utilizando. Tem essas aqui também. Deixa eu ver. Vou usar essa daqui mesmo. A mesma que eu utilizei. Aqui eu achei que ficou bem clarinho a cor tijolo, né? Se você não tem, você pode usar também a cor caramelo. Você dilui ela bastante pra ficar claro. Deixa eu ver. Tô numa dúvida tremenda em relação às folhinhas. Eu acho que eu vou fazer aqui algumas verdes. E aí eu volto com a caramelo. Vou pegar aqui, ó, a misturinha do verde seco com diluente. Eu vou aplicar aqui. Aqui você pode fazer uma misturinha de cores, né? Pode utilizar bastante cores aqui. Vou fazer aqui do outro lado também. Agora eu vou pegar o verde seco puro e vou fazer algumas pequenas aqui também. Poderia ser aqui o verde grama, só que o meu acabou. Então, eu tô usando aqui o verde seco. Mas se você tiver o verde grama, gente, você usa o verde grama, tá? Ou se você gostou desse tom aqui também, né? Pode estar utilizando. Foi esse aqui que a gente usou. Pra mim completar aqui, ó. Pronto. Essa folhinha aqui, ela também é bem bonitinha, dá pra gente usar ela. Vou pegar aqui um pouquinho de verde pistache. Tirei o excesso.
E vou fazer algumas folhinhas também. O verde pistache ficou legal. Lembrando que eu não lavei o pincel para pegar o verde pistache. Eu fiz aqui, ó, mas a juba do leão vai passar aqui em cima. Eu quero esse fundo bem... com bastante folhas mesmo, tá? Bem variado. É intencional essa nossa misturinha aqui. Aqui eu vou tomar cuidado para não passar em cima do macaco. Vou descer mais um pouquinho. Vou virar meu stencil, que a folhinha fica do outro lado, né? Já tem bastante folhinha, né, gente? Aqui você vai observando onde você pode colocar mais folhinhas. Deixa eu ver. Aqui dentro, ó, você pode estar aplicando aqui entre o banquinho, pra ficar bem natural mesmo, bem mais real. Deixa eu ver onde dá pra gente aplicar mais folhas, porque eu quero bem com bastante folhagens. Agora eu vou voltar pra cor tijolo, né? E vou fazer aqui agora agora sim eu vou fazer algumas folhas com a cor tijolo. Tirei o excesso aqui. Vou usar essa folhinha maior.
Se você não gostar do fundo assim com bastante folhagens, você deixa só essas primeiras folhas que a gente fez, ou você faz algumas aí da sua preferência. Aqui dá pra colocar algumas. Aqui perto da girafinha, ó, tô colocando também. E aqui a gente nem usou muito stencil, né? Muitos. A gente só com esses dois a gente já fez esse fundo bacana, né? Tem algumas folhinhas aqui que a gente pode usar também. Algumas folhinhas soltas. Aqui, pode ser com verde ou com o caramelo, o tijolo, né? Eu digo caramelo, gente, porque é em tons de caramelo, né? Tons terrosos. Vou pegar aqui o verde pra gente fazer algumas folhas soltas. Meninas, meu celular parou de gravar aqui e eu nem percebi. Mas a única coisa que eu fiz foi algumas folhas soltas aqui mesmo, tá? Não fiz nada demais, não. Agora, como eu expliquei pra vocês, a gente vai observar a cena e vamos começar o preenchimento pelos elementos que estão no fundo. Os que estão atrás e depois a gente faz os que estão mais aqui na frente. A gente vai começar pelo leãozinho, o macaco e a girafinha, que estão atrás do banquinho, tá? E depois a gente vem pro banquinho e pro elefante. Vou começar aqui pelo leãozinho, vou aproximar aqui pra vocês. Eu vou fazer o preenchimento dele e volto com vocês pra gente fazer a sombra, tá? O preenchimento eu vou fazer com a cor areia, e a sombra com camurça. Mas eu vou fazer só o preenchimento aqui rapidinho e volto pra gente fazer a sombra. Fiz aqui o preenchimento do nosso leãozinho. Meninas, como vocês podem observar, eu não preservei aqui a área dos olhos, nem do focinho, nem da boquinha. Eu cobri tudo, viu? Com a cor areia. Agora, a gente vai fazer a sombra usando o cantinho do pincel. Fazer a sombra aqui embaixo da juba. Apesar que essa juba a gente vai fazer com a cor camurça também, né?
atrás aqui da patinha. E aqui também tem essa sombra, aqui atrás do banquinho, né? Porque ele tá atrás aqui do banquinho, então forma essa sombra. Tem amiguinha participando do vídeo. Tô usando aqui o pincel número 6, tá? Essa parte aqui do focinho, eu vou tentar deixar ela o mais clarinha possível. Fazer uma luz nela bem evidente. Aqui pra fazer essa sombra na bochechinha, ó, coloco a tinta aqui no cantinho do pincel, a tinta pro lado de fora, ó, virado pro risco, e venho fazendo esses movimentos aqui. Como se estivesse fazendo a letra C. Assim, ó. Agora a gente vem preenchendo aqui a juba, usando o próprio camurça. Aqui as minhas folhinhas acabaram invadindo aqui a juba do leãozinho. Mas a tinta vai esconder aqui. Agora a gente vai fazer uma luz aqui nessa juba, usando a cor areia. A gente fez o inverso aqui da pele, né? A pele a gente fez palha, areia, né? Com sombra camurça. Aqui a gente fez camurça com a luz palha, areia. Sempre confundo porque elas são bem parecidas, né? Você pode até, se você não tiver a cor areia, tá utilizando aqui o palha, só que vai ficar um pouquinho mais claro, né? Mas dá pra substituir, se caso você não tiver o areia.
A sombra a gente vai fazer com o rústico. Vou secar o pincel aqui. Pegar só um pouquinho de tinta, tá? Não precisa exagerar muito. Ó, só um pouquinho de tinta mesmo, nem dá pra ver. Pega mais um pouquinho, ó. E a gente começa fazendo a sombra aqui na juba. A gente poderia fazer também com chocolate, né? Mas depois iria passar o rosto novamente com a segunda sombra. Então, eu vim direto com o rústico. É mais prático, né? Eu já pintei o leãozinho nesse tom algumas vezes. Eu tenho até um projeto, se não me engano, o nome é Safari do Gael. E eu fiz um leãozinho nesses tons. E eu achei que ficou bem fofinho, bem bonitinho. Mais amarronzado, né? O próximo projeto desse kit Safari eu quero fazer o leãozinho, o elefante. Eu quero fazer o elefante em tons de, assim, amarronzados. Eu pensei em fazer nesse aqui, né? Mas ia ficar muito tom sobre tom. Aqui já tem um leãozinho, já tem... Ele já tá ali no banquinho, né? Já é tudo aí nesses tons aí, nessa linha do marrom. Então, eu não quis colocar, não. Vou fazer tradicional esse aqui mesmo. Igual a gente fez os outros. Sombra aqui ao redor do rostinho dele. Gente, os cachorros latiram lá na rua e o meu latiu aqui também. Desculpem aí o barulho, viu? Aqui vocês veem de tudo, né? Cachorro latindo, galo, galo cantando. É de tudo aqui. Pronto, gostei do nosso leãozinho, tô gostando. Agora a gente vai fazer o macaquinho. O preenchimento dele, eu já fiz aqui com o areia, essa parte mais clara. Essa parte mais escurinha eu usei o camurça. Gente, a orelhinha dele não tá torta não, viu? É porque ele tá um pouquinho de ladinho, aí fica assim mesmo, uma mais em cima e outra mais embaixo. Mas estão as duas aqui no mesmo ruminho aqui do olhinho, tá vendo? É porque ele tá viradinho mesmo. A sombra aqui da parte mais clara, a gente vai fazer com camurça. O preenchimento é o mesmo do leãozinho, a gente só vai mudar aqui a sombra do camurça, que a gente vai fazer marrom. Fazer uma sombra aqui na boquinha dele também. E com o marrom, eu vou sombrear aqui
a parte camurça. Fazer uma pequena sombra aqui também na parte de fora. Sombra aqui nos dedinhos dele. A luz eu não vou fazer agora. E aí, a gente vai partir para nossa girafinha. A girafinha eu vou fazer naqueles mesmos tons que a gente fez nos outros desenhos, por isso eu não vou fazer a gravação aqui para vocês, viu? Fiz o preenchimento aqui da minha girafinha, do meu banquinho. O banquinho eu preenchi todo com o areia. Fiz só o preenchimento, gente, não tem segredo nenhum, tá? Agora eu vou fazer a sombra com camurça. E a gente tá usando bastante essas cores, né? Areia e camurça. A princípio, vai ficar parecido aqui com a cor do leãozinho. Mas não se preocupe, porque na segunda sombra a gente vai usar cores diferentes, né? Então, não vai ficar muito parecido, não. Não vai ficar assim, tipo, o banquinho da cor do leãozinho. Não vai ficar, não. A gente vai trabalhar a diferença vai ser a segunda sombra. Vou trabalhar logo esse lado de cá. Essa sombra aqui embaixo do elefantinho, né? Aqui onde tem essas divisões. Esses risquinhos. Vou fazer todo esse lado de cá. E aí, do meu lado esquerdo, depois eu faço o outro lado. Aqui faz uma sombra, né, que tá atrás aqui do tronco. Ok. Vou fazer uma sombra aqui nessa parte de cima também, ó. Vou dar uma viradinha aqui, pra ficar melhor pra eu pintar. Porque se eu deixar o pincel em pé, ele vai bater
na câmera do celular e vai balançar aí. Mas eu venho com a sombra aqui, ó. Coloco a tinta desse canto do pincel, do lado de cima, tá? E venho marcando aqui. Essa parte aqui do banquinho. E aqui a gente faz alguns sujinhos, né, pra representar aquela marquinha que tem na madeira, né, aquela textura. Vou fazer agora esses troncos que estão aqui embaixo. Aqui eu vou concentrar a sombra mais nessa parte redonda. Essa parte de cima a gente vai colocar mais luz. Nesse outro aqui também, mesma coisa. Continua a sombra aqui embaixo do elefante. Aqui eu vou corrigir ainda depois esse galinho que ficou passando. Aqui não vai ter problema, porque quando eu terminar, eu vou fazer um stencil aqui em cima, pra fazer como se tivesse a folhinha passando aqui nessa abertura aqui. Então, não vou me preocupar com essa aqui, não. Feito isso, agora eu vou fazer um pouquinho de luz nesse banquinho. Tô em dúvida se eu uso branco ou palha. Mas eu vou usar
o branco mesmo, né? Pra ficar mais marcado. Vou fazer uma primeira luz aqui, mas depois a gente vai repetir essa luz. Mas eu vou fazer aqui logo só pra destacar já alguns pontos. Aqui embaixo a gente colocou a sombra, aqui a gente vai concentrar uma luz na parte de cima aqui do banquinho. Fica um efeito bacana. Fizemos aqui a nossa luz. Agora, a gente vai fazer a segunda sombra no elefantinho. Não, no elefante, não. Gente, já ia me esquecendo do elefante. Vou preencher o meu elefantinho e a gente vem fazendo a segunda sombra no leão. Agora saiu. Meninas, voltamos. Vamos fazer agora a segunda sombra em todo o desenho. Mas antes disso, eu vou colocar dar um rosadinho aqui em todos os bichinhos. Eu vou usar o coral e o diluente, tá? Tô fazendo aqui a misturinha. Coral e diluente, pra ficar bem suave. Você pode usar papaya, se você não tiver o coral, você pode usar o papaya, você pode usar rose, rosa chá, esses tons de rosa mesmo. Fazer aqui na orelhinha. Na bochechinha dele. Do elefante. Não precisa apertar muito, é bem suave. Pode fazer um pouquinho aqui nas patinhas. No macaquinho também. Bem suave mesmo. E na girafa. O outro lado não aparece. Agora sim a gente começa de fato a segunda sombra no nosso desenho. Eu vou começar pelo leãozinho. Deixa eu aproximar aqui pra vocês. Pra você ver melhor. Aqui tá ótimo. Pro leãozinho, eu vou usar a cor chocolate, que eu já deixei aqui no pratinho, e o diluente, tá? Vou colocar um pouquinho de tinta aqui de um lado do pincel e do outro lado eu coloco o diluente. Tiro o excesso e venho pra pintura.
Aqui na juba dele, a gente não vai fazer segunda sombra. Nós vamos deixar pra fazer os fios, né? Vou baixar aqui um pouco. Nós vamos deixar pra fazer os fios e a sombra extra. Porque se a gente fizer agora, depois a gente vai repetir com a mesma cor. Então, deixa pra fazer de uma vez só, né? Se você comprou esse projeto, você adquiriu esse projeto e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta o vídeo. Tem outros vídeos aí também para você assistir. É muito importante pra gente, tá? Que você se inscreva, que você curta os vídeos. Pra gente tá desbloqueando novos recursos aí do YouTube, né? Comente o vídeo também, é muito importante. Sombra na patinha aqui dele. Feito isso, a gente vai fazer a segunda sombra na girafinha. No macaquinho eu não vou fazer segunda sombra. Deixa eu distanciar para vocês verem. Não vou fazer segunda sombra no macaquinho. Então, eu vou partir logo aqui pro banquinho e depois eu faço a girafinha, né? Porque a gente já tem vídeo aí da girafa, igual, né? Aí a gente vai fazer logo aqui o banquinho. Aqui pro banquinho, eu vou usar uma misturinha de marrom café. Deixa eu encontrar ele. Marrom café e sépia. Sépia. Marrom café. Vou pegar aqui um pouquinho do marrom café. Ó, peguei uma pincelada. E uma pincelada um pouco menor do sépia. É quase a mesma quantidade de cada um.
É só um pouquinho mais do marrom café. Pouca coisa. Aqui eu molho o pincel na água e passo aqui só pra deixar mais molinho, né? A misturinha. Uma gotinha de água só. E o diluente também a gente vai precisar. Eu vou aplicar essa segunda sombra nos mesmos lugares onde a gente aplicou a primeira, mas não vou arrastar ela pra frente muito, né? Vou deixar ela mais concentrada. Vou deixar mais concentrada nos cantinhos. Essa mesma misturinha você pode usar para fazer o contorno depois desse banquinho. Vou pegar um pincel menor pra gente fazer essa textura. Aqui você já aproveita para fazer a textura de madeira. Você vai fazer isso em todo o banquinho, nessa parte de baixo e nessa parte de cima também. Finalizei aqui a segunda sombra no banquinho e fiz aqui também a segunda sombra na girafinha. Fiz as manchinhas também, deixei ela bem manchada. Agora eu vou fazer a crina, eu não sei como se chama essa parte, mas é como se fosse um cabelinho, né? Os pelinhos. Tô usando aqui o camurça. E agora o marrom. Era pra já ter preenchido, mas eu esqueci de deixar essa parte desse cabelinho. Agora a gente vai fazer, eu vou fazer aqui o elefantinho. Vou fazer aqui com vocês para não precisar
tá pausando o vídeo toda hora, né? Vou pegar aqui o sépia. Depois a gente já vai pra parte dos contornos, né? Preenchimento dos olhinhos, focinho, onde a gente for fazer. Olhinhos. Exagerei aqui na sombra. Prontinho. Aqui na bochechinha dele também vou colocar uma sombra. Agora a gente vai começar o preenchimento dos olhinhos dos bichinhos. Vou começar pelo leão. Vou pegar aqui o branco.
cinza lunar para fazer a íris. Eu vou deixar todos os olhinhos dos bichinhos, todos nesse tom, nessa cor. O focinho dele eu vou fazer com um rústico. O preto também ficaria legal. Eu vou fazer com o rústico mesmo. Vou preencher o interior aqui da boquinha dele. Vou usar o vermelho profundo. Ou o púrpura também, se você não tiver, pode ser o púrpura. Rosa chá. A linguinha eu vou fazer com rosa chá. Essa parte aqui, mais do fundo, eu faço com o vermelho profundo. Vou sombrear com o rústico. Acabei passando o rústico aqui por cima. Eu vou fazer uma luz aqui na linguinha dele com branco. Na hora do contorno, a gente vai definir melhor essa boquinha, tá? Não se preocupe. Agora, a gente vai fazer aqui os olhinhos do elefante. Ou a gente finaliza logo o leão, né? Vamos finalizar logo o leãozinho? Logo de uma vez. Fazer o contorno dos olhinhos com o rústico. Vamos lá. Vou fazer o contorno aqui da íris com preto. E aí, eu aproveito para já fazer uma sombra. Aqui, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Essa tinta tá grossa. Contorno dos olhos e cílios com o rústico.
Todo o contorno do leãozinho eu vou fazer com o rosto. Tô achando que ficou muito afeminado essa boquinha, né? Eu vou tentar deixar ela mais masculina, digamos assim. Vou melhorar esse direcionamento aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou melhorar esse direcionamento aqui com o branco. Essa pupila, eu vou colocar ela bem aqui no cantinho. Eu quero que ele fique olhando pra frente. Já deu uma melhorada. Ó, um detalhezinho que você muda já faz diferença. Ó, ele já ficou olhando pra frente, tá vendo? Aqui, vou fazer aqui, pegar um pincelzinho menor e vou preencher essa partezinha aqui, ó, com o rústico mesmo, tá? Você usa só o rústico aí. Vou pegar um pincel seco. Se você errou junto comigo, bora corrigir juntas. Bem melhor, né? Vou fazer uma pequena sombra aqui com preto. Embaixo do focinho dele. Agora, a gente faz o contorno normalmente, como se nada tivesse acontecido, né? Vou dar uma amolecida aqui nessa tinta, nesse rústico. Já ia pegando branco, tá vendo? Depois a gente vai fazer o ponto de luz ali, nos olhinhos dele. E eu vou contornar todo o leãozinho aqui com esse rústico. Finalizei o contorno aqui do
do leão. Agora eu vou fazer alguns pelinhos aqui na juba dele. Com o rosto também. Aqui você vem puxando os pelinhos como se fosse cabelinho que a gente faz nos bebês mesmo. Faz alguns fiozinhos soltos aqui da juba, né? Caindo aqui na testinha aqui do leão. Esse cabelo dele, essa juba dele tá muito arrumada, né? Vamos dar uma bagunçada nela. Apesar de ter aqui 4 elementos, 4 bichinhos, mas o banquinho, esse desenho, ele não é muito demorado pra pintar. Bichinho geralmente demora menos, né? Bichinhos assim, eu mesmo demoro quando eu vou pintar bebê. Eu pinto devagar de qualquer forma, né? Seja bebê, seja bichinho. Dá uma bagunçada aqui. Depois a gente vai vir com a sombra extra aqui nessa juba, viu? Deixa secar os fios aqui um pouquinho, que a gente vem com a sombra. Enquanto seca... Ah, gente, vou fazer um ponto de luz aqui no olho, que quase não dá pra ver aí, né? E no focinho dele também. Bem pouquinho aqui na língua. Também. Agora, eu vou fazer logo aqui o banquinho. O banquinho, eu vou usar essa mesma mistura que a gente usou, que foi o marrom café com sépia. Só que aí eu vou acrescentar um pouquinho de rústico, pra dar uma escurecida, mas bem pouquinho mesmo, tá? Aqui ainda tá molinha. Vou pegar aqui, ó, vou até pegar pra vocês verem. Ó, só molhei o pincel e coloquei aqui. Só pra aparecer
um pouquinho mais que a sombra. Pra você ver o risco, né? O contorno. Que tá ótimo. Um pouquinho de água pra ficar líquido. E vamos começar o nosso contorno. Ficou mais ou menos, ficou nesse tom aqui, ó. Um pouquinho só mais escuro. Fazer todo o contorno e fazer alguns tracinhos pra ficar nessa texturinha de madeira. Tem alguns stencils também com textura de madeira. Eu não tenho aqui, mas já tem alguns sim. Se você tiver, você pode usar. Vai facilitar seu trabalho. E você vai fazer esse contorno e esses tracinhos em todo o banquinho. Meninas, finalizei aqui. Fiz o contorno do banquinho, né? Fiz o contorno do elefante, preenchi os olhos dele também, da girafinha e do macaquinho. Todos com a mesma cor que a gente fez o leãozinho. E a gente vai fazer algumas folhinhas aqui no fundo, aqui eu já fiz algumas, ó, com stencil, que é o mesmo que a gente usou lá no início, tá? E eu fiz uma misturinha aqui, ó, do verde seco com o verde musgo. A minha intenção foi ficar próximo do verde grama, mas se você já tem aí o verde grama, você usa ele, não precisa fazer a mistura. Vou colocar um galinho aqui, que é pra dar a impressão que ele tá saindo lá de dentro do banquinho, né? Lá do fundo. Depois a gente vai fazer uma sombra, né? Pra ficar um acabamento bacana. Tô gostando dessa nossa pintura. Deixei no comentário, nos comentários, se você tá gostando também, o que você achou do projeto. Deixa eu ver onde mais dá pra gente usar umas folhinhas. Quero muita folha nesse projeto, nesse desenho. Deixa eu ver. Aqui no chãozinho, vou colocar mais. Se você não quiser o seu assim, cheio de folhinhas, fique à vontade, tá? Você deixa ele mais com menos folhas. Acho que aqui nós já temos o suficiente, né? Fizemos até demais.
Eu gostei muito desse stencil, gente, porque dá pra usar em vários desenhos, né? Tem vários modelos de folhinha. Agora, com essa mesma mistura, eu vou fazer umas graminhas no chão. Eu já até comecei a fazer aqui, porque eu queria testar essa cor que eu fiz aqui, né? Que a gente misturou. E aí, eu vou puxar algumas graminhas. É aqui em cima de onde a gente passou o stencil mesmo, viu? Mais uma vez, se você tem o verde grama, use o verde grama, tá? O meu acabou, eu esqueci de comprar. Então, fiz uma misturinha aqui pra tentar chegar à próxima. Pode encher de graminha aí o seu desenho. Afinal de contas, eles estão na selva, né? Na natureza. Então, tem muitas gramas, muitas cores. Muito verde. Na parte que a gente colocou a terrinha, você não coloca, tá? As graminhas. Eu não vou colocar, né? E aqui no chão eu vou fazer uma sombra embaixo dos matinhos e embaixo dos bichinhos também, com essa mesma mistura. Aqui atrás, vou fazer uma sombra. Depois eu vou pegar um tom de verde mais escuro, ou então sépia, e dar mais uma escurecida. Eu vou fazer agora uma sombra extra nos bichinhos. Você já tem aí os vídeos fazendo a sombra extra. Aqui no chão, vou fazer logo aqui, antes de fazer a sombra extra nos bichinhos, vou fazer com o rosto.
Então, como já tem nos outros vídeos, né? Eu mostrando pra vocês como eu faço a sombra extra. Nesse aqui eu não vou colocar, nesse vídeo. Mas no guia de cores vai ter, tá? As cores que eu usei. Pronto. Agora eu vou fazer minha sombra extra e volto com vocês, pra vocês verem como ficou.